Hoje até eu vou me esquentar, que o assunto hoje é complicado. Hoje o negócio, eu gostaria que vocês saíssem daqui pilhados, motivados, que a gente pudesse entender um pouco melhor ainda o que Deus espera de nós que somos cristãos, que temos como objetivo ser semelhante a Cristo. E serve também para as crianças de 10 a mais, né? Não sei se pode chamar de criança, hoje em dia está mudando tanta coisa, né? Mas em todos os casos, nós estamos então esse mês trabalhando sobre as lições do abismo ligado. E hoje nós estamos na terceira lição, é o nosso terceiro encontro. Primeira lição, então, falava mais especificamente sobre como surgiu o ser humano, e também é um assunto muito importante, é o vazio. Na segunda lição, que foi semana passada, com o Serginho aqui, fala de como vive o homem longe de Deus, e por incrível que pareça, até mesmo nós que somos cristãos, que conhecemos a Deus, que um dia nos chegamos perto dele, este vive ainda tem vivido muitas vezes parecido como nós vivíamos anteriormente, né? Longe de Deus, escravizado, programado, né? E hoje então nós vamos falar sobre o terceiro capítulo. Alguém lembra do nome do terceiro capítulo? Tentativas humanas. Você vai, ali foi. Então são as tentativas humanas. Mas Michel, tu vai falar essas tentativas humanas, eu já estou aqui no caminho certo, estou na Aliança Bíblica em Bento Gonçalves, e não estou tentando nada, eu já sei qual que é o caminho. O que nós vamos conversar hoje é com o foco realmente para nós que somos cristãos. Essa lição, como as outras, são, na verdade, materiais e assuntos para pessoas que ainda não conhecem a Cristo ou ainda não conhecem muito bem o plano da salvação de Deus para o homem. Mas eu acredito que a gente já ouviu falar. Eu vou partir dessa ideia. Então, tudo aquilo que tiver naquela lição, eu tentei, de certa forma, trazer para nós, que já somos cristãos. E quais são as nossas tentativas, mesmo conhecendo a Cristo, para tentar ficar próximo dele? O que a gente pensa sobre essas tentativas que o próprio abismo ligado nos apresenta, né? Uma das primeiras tentativas, a primeira tentativa que o abismo ligado apresenta é chutem, acho que vocês sabem, né? Religião, né? Religião. A segunda é boas obras. E a terceira é a filosofia. Então a gente vai conversar sobre esses três, tá? Um pouquinho mais sobre um pouquinho mais, tipo assim, na verdade nós vamos conversar sobre a religião um pouquinho menos, sobre a filosofia um pouco mais, e a maior parte do tempo a gente vai estar falando sobre as boas obras. A gente vai fazer essa escadinha, tá bom? Vamos estar orando antes disso, para a gente realmente entrar no estudo. E gostaria que vocês estivessem abrindo o coração de vocês e esquecendo aquilo que tem ficado da porta para fora, mas que vocês pudessem se focar realmente na palavra de Deus, nos versículos e tudo aquilo que a gente vai ler e pensar e refletir, para que Deus esteja falando para vocês, esteja falando para nós, o que Ele espera de nós que já conhecemos a Ele, mas que muitas vezes ainda temos tomado caminhos diferentes e não temos chegado próximo dEle, né? Tem um minutinho para conversar com Deus. Pai, eu entrego a Ti esse momento que nós vamos ter para estudar a Tua palavra. Que cada versículo que nós lermos, Senhor, cada página da nossa Bíblia que a gente for abrir, que Tu uses, Senhor, de uma maneira clara, para que nós possamos entender o Teu propósito para nós que somos Teus filhos, Senhor. Que nós realmente possamos sair daqui hoje com uma certeza maior daquela que nós entramos, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, conhecendo um pouco mais da Tua vontade para as nossas vidas. Que o Teu Espírito esteja falando conosco hoje, com todos nós, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu comentei antes que nós íamos fazer uma pequena escadinha, comentando sobre esses três assuntos, um pouco mais aprofundado a questão das boas obras e um pouquinho mais rápido os outros. Por quê? Porque a primeira tentativa, então, é a religião. E nós já exploramos esse assunto, pelo menos eu já explorei esse assunto com vocês. Como o cristão deve se comportar diante da religiosidade, diante da religião. Vocês lembram que a gente conversou já algumas vezes sobre isso? Sobre a diferença de Jesus em relação com a religião, né? A religião o que é?
recapitulando um pouquinho, bem brevemente sobre isso. A religião é uma troca, é um conjunto de regras, na verdade, onde a gente busca trocar favores, deveres, para obter alguns benefícios com alguma entidade superior. É como se eu estivesse aqui e eu faço algo para que algo seja feito por mim. É essa negociação que o ser humano tem com algo superior. E a gente sabe que muitas culturas não têm somente um Deus. Não conhecem nem o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Conhecem outros, inúmeros, e adoram e têm regras e leis e práticas, costumes para outros deuses com D minúsculo que não são o Deus verdadeiro. Isso é religião. Mas a gente sabe também que nós, como humanos, é muito difícil abandonar nossa natureza carnal e pecaminosa e sair do comodismo de viver regras e leis, de sentar numa cadeira e achar que isso tá bom e que se eu não vier para cá tá ruim, e não entender realmente o que Cristo fez por nós. Que não é a religião que nos traz nada, mas é o nosso relacionamento com Cristo. É eu diante de Cristo, não sou eu cumprindo regras que vou ser justificado diante de Deus. Não é por eu estar aqui diante dos outros, as pessoas vão estar olhando, o Michel, gente boa, faz tudo certinho. Não é pelas minhas atitudes ou pelo meu cumprimento com algumas ordens que eu vou ser justificado diante de Deus. Vou ser encontrado justo aos olhos de Deus. Que Deus vai olhar para mim e não vai me condenar pelo meu pecado. Não são as minhas atitudes. Não é o cumprimento da lei. Isso diz em Gálatas 2,16. Vamos abrir lá, pessoal. Se vocês não conseguem enxergar aqui, abram a Bíblia para conferir. E a gente vai estar lendo bastante a Bíblia hoje. Já se preparem, viu? Gálatas 2,16, ele fala justamente isso. Ele diz assim, sabemos que ninguém, quando é ninguém mesmo, nenhum só, é justificado pela prática da lei. Ninguém é justificado pela prática da lei. Ninguém se encontra justo diante de Deus por praticar a lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Eu como cristão, não me encontro justo diante de Deus por cumprir somente uma série de regras e assim esperar benefícios de Deus. Não é assim que funciona. Isso é muito claro. Mas paro por aqui. Não vamos continuar a falar sobre essa questão da religião. Vocês podem até debater no céu de vocês depois, mas não é pelas leis, mas é pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados, né? Também o próximo passo eu quero pular a segunda e ir direto para a questão da filosofia. Como nós, cristãos, devemos nos comportar diante da filosofia? O que é filosofia, Michel? Será que são aqueles caras malucos que ficam filosofando? Filosofia, até o Abismo Ligado, ele dá uma ideia, assim, né, do que é filosofia, mas a filosofia são pensamentos, dispositivos mentais. Eu estou falando nessa questão mais espiritual e não na antropologia, na criação do ser humano e como o ser humano pensa e se comporta, mas na questão espiritual. Também são pensamentos, são linhas, né? São ideias ou dispositivos mentais que muitas vezes são pregadas pela sociedade para que a gente não se sinta culpado pelo nosso próprio pecado. Para que a gente não se sinta culpado por sermos pecadores. Para tentar, de certa forma, aliviar das nossas costas a justiça de Deus. E a gente sabe que existem algumas filosofias que são pregadas nessa área espiritual. O Abismo Ligado, ele cita, né, ele diz assim que algumas pessoas dizem que Deus não existe, já partem por aí. Já é uma boa forma para ti não se sentir mal diante de Deus é dizer, não existe. Já, muito simples, né? Também dizendo que Deus é bom e que no final ele vai salvar todo mundo, né? Tem outra que diz que todos os caminhos levam para Deus, né? Deus, na verdade, ele é o meu eu interior.
né? E tem muitas filosofias. Existem muitas maneiras de pensar para que eu possa estar aliviando a minha barra, aliviando o peso do meu pecado diante de Deus, e assim eu me encontro bem na fita, né? Diz, Deus não existe, então não existe essa questão do inferno. Ou se existir, na verdade, Deus é bom. Então, Ele vai dar um jeitinho para que eu não vá. Logo eu, que sou tão bom, né? E assim por diante. Eu quero que vocês abram, então, Colossenses 2:8, para que a gente possa estar entendendo um pouco mais como aplicar essa questão da filosofia, e aqui vou tomar um pouquinho mais de tempo, para nós que já conhecemos a Cristo, para nós que já estamos em Cristo. Lá em Colossenses 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, vírgula, e não em Cristo. Eu vou ler mais uma vez, Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, vírgula, e não em Cristo. É até um pouco complicado de tentar entender porque o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, esse capítulo número 2 ali de Colossenses, o contexto, mas a gente sabe que ele estava se dirigindo a uma pequena assembleia e que estava sendo infiltrado, de certa forma, um falso ensino naquele lugar. Possivelmente uma mistura, um sincretismo religioso, uma prática daquilo que Paulo tinha ensinado do evangelho puro, com uma mistura de crenças de outros povos. Estava acontecendo um pouco disso naquele momento. Por isso que Paulo escreveu essa carta, e nesse capítulo ele deixa bem claro isso. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Isso também acontece conosco. Muitas vezes a gente acaba se tornando escravo de filosofias vãs e enganosas. Em que sentido? Deixando um pouquinho mais claro. Será que, se eu chegar no final do versículo aqui, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Será que as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas práticas, a nossa filosofia é segundo Cristo? Será que nós temos vivido segundo a Cristo realmente? Será que o meu modo de me comportar perante a sociedade ou perante o mundo reflete o caráter de Cristo? Será que aquilo que eu acredito da vida é segundo Cristo? Será que aquilo que eu ensino para os meus filhos é segundo a Cristo? Será que aquilo que eu faço no meu trabalho dia após dia, depois que eu levanto da minha cama, é segundo a Cristo? Porque se não for, a gente corre um grande perigo deixa eu voltar aqui, estarmos fundamentados nas tradições humanas. Nós corremos um grande perigo de estar vivendo os princípios elementares desse mundo e não de Cristo. Por isso que eu pergunto para vocês, é muito fácil quando a gente vai falar de Jesus para alguém que não é cristão e que vive uma filosofia como essa de que Deus não existe, e aparentemente nós nos achamos até superiores, porque já conhecemos a verdade. Mas será que tudo aquilo que este pensa, faz, diz e acredita da vida reflete o caráter de Cristo? É segundo Cristo? Será? Eu tenho dificuldade, abrindo o coração com vocês, em muitas vezes, de refletir no total das minhas atitudes, na integridade do meu ser, o caráter de Cristo. E quando eu não ajo assim, possivelmente eu estou sendo escravo de filosofias, de pensamentos, de atitudes do jeitinho brasileiro, de como a sociedade vive, que nada mais é do que tradições humanas, e não segundo Cristo. Dá para entender mais ou menos esse contexto? Pensem um pouquinho. Vamos filosofar, né? Refletir sobre o que nós temos feito. Se tudo aquilo que nós temos feito é segundo Cristo. Podia parar por aqui, mas não para não. Acaba ficando cada vez mais complicado esse negócio, né? E a próxima então que a gente vai estar abordando um pouco mais hoje
se trata sobre o cristão e as boas obras. E para entrar já nesse assunto, vamos abrir em Efésios 2, versículo 8 até o 10. E esse é o versículo que o Abismo Ligado nos apresenta. E a partir de agora, então, depois de ter falado sobre esse contexto da religiosidade, muitas vezes, dessa nossa troca de benefícios com Deus, né? Depois de ter falado da filosofia, que muitas vezes nós estamos escravos de tradições humanas e não do que Cristo pede que a gente faça. Agora nós vamos refletir sobre o nosso comportamento como cristão diante das boas obras. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Nesse versículo, deixa bem claro que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos pela graça, mediante a fé. E também diz assim, que nós somos criação de Deus, criados para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E daí eu pergunto para vocês, será que o homem que é completamente mau na sua essência, consegue fazer algo que é completamente bom diante dos olhos de Deus? Será que o homem que é integralmente mau e que tem a sua natureza inclinada para o pecado, consegue fazer algo integralmente bom diante de Deus? É difícil. É bem complicado. Vamos para Isaías 64, capítulo 64, versículo 6. E aqui a gente já leva uma palmada. Porque em Isaías 64, 6 diz que nós, que o ser humano, né, somos como o impuro. Todos nós, não só o Michel, para ficar bem claro, né? Nós tá todo mundo junto nessa, né? Somos como impuro todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Eu quero voltar e falar assim, de novo nesse versículo, porque ele é muito forte dizendo que todos os nossos atos de justiça, tudo aquilo que o homem, na sua essência, o homem sozinho, o homem longe de Deus principalmente, né? Que por ele, somente pelo homem, todos os atos que esse homem tenta fazer, todos os atos de justiça, todos os atos justos, todos os atos de bondade, coisas justas, né? Não passam de trapo de imundície para Deus. Aí, como é que fico? Em Jeremias, vamos para Jeremias 13, versículo 23. Jeremias 13, 23 nos diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Será que o homem que está tão acostumado a praticar o mal é capaz de praticar o bem, de fazer o bem diante de Deus? Essa é a pergunta que nos fica e é que eu quero deixar para vocês, porque nós, sendo cristão e conhecendo a Cristo, estando em Cristo, temos uma solução para praticar algo bom diante dos olhos de Deus, algo justo. Mas, se não for assim, a gente não consegue fazer nada. Existem em outras doutrinas, né?
em outras correntes teológicas, e por aí vai, um contexto até um pouco diferente sobre essa questão de boas obras e daquilo que nos leva à salvação ou não. Por exemplo, o Espiritismo, né, diz que não há salvação longe da caridade. Para o Espiritismo, ninguém é salvo, ninguém pode ser salvo se não praticar boas obras. Por isso que a gente vê um monte de hospital, um monte de entidades filantrópicas e muitas coisas assim, né? Porque para o Espiritismo não há salvação longe da caridade. Não tem como. Não se chega lá. Ao contrário daquilo que a gente viu Paulo dizendo antes, né? Que não é pelas obras. Também a doutrina romana, ela prega que o homem ele é salvo pela fé, sim, pela fé em Cristo Jesus, mas também pelas obras. É como se a doutrina romana falasse assim que o sacrifício de Cristo não é válido o suficiente para que nós pudéssemos ser salvos. Que para complementar aquilo que Jesus fez lá na cruz por nós, a gente precisa fazer coisas boas. Precisamos praticar o bem. E caridade, né? Até no lado do protestantismo, o reformador Lutero também chegou a largar uma coisa muito feia. E ele chamou o livro de Tiago, né, na Bíblia, porque Tiago, depois a gente vai estar lendo um pouquinho melhor sobre isso, chamou o livro de Tiago, que tem a parte ali que fala sobre a questão das obras, como uma epístola, né, uma carta de palha, uma carta que não tem peso algum, que não vale nada. Praticamente assim. Lutero, nessa parte, ele errou feio, ele desconsiderou. Para ele, essa carta de Tiago não deveria estar na Bíblia. Mas e nós, cristãos, como é que a gente tem que se comportar, então, diante de tudo isso, né? Eu quero ler para vocês, então, Tiago 2,17, até para a gente poder entender direitinho essa questão de por que Lutero chamou isso, né? Então, Tiago 2,17. Bem curtinho esse versículo. Ele diz: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está o quê? Morta. Assim também a fé, se por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas espera aí, Tiago. E como é que fica esse negócio diante de Efésios 2:8, que Paulo diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie? Será que a Bíblia está nos apresentando alguma contradição? Será que nesse momento Paulo e Tiago, eles não ouviram, um deles não ouviu a voz de Deus nesse momento? Será que é isso que está acontecendo? Será que um ateu pode pegar isso e esfregar na nossa cara? O que está querendo dizer tudo isso? Como nós devemos nos comportar dessa forma? Tem que praticar? Não tem que praticar? É tudo muito difícil porque eu sou um homem mau e não posso praticar, mas como é que eu fico? Como é que eu fico diante disso, né? E a gente vai ver, esmiuçando um pouco, esses dois textos, né? Tiago 2,17 e também Efésios 2, do 8 até o 10. Se vocês quiserem estar lendo para comparar. Na verdade, eles não se contradizem em nenhum momento. Eles se complementam. E por meio desses dois textos, que aparentemente é difícil até de entender, a gente consegue talvez refletir um pouco melhor sobre essa questão das boas obras no nosso caráter cristão. Quando Paulo, ele escreveu em Efésios 2, do 8 até 10, ele estava olhando para a salvação. Ele estava falando sobre a salvação. Mas Tiago também. Tiago, quando ele estava escrevendo e dizendo que a fé por si só, se não for acompanhadas por obras, ela está morta, também estava falando sobre a salvação. Os dois estavam indo para a mesma direção. Paulo, ele olha para a causa da fé. Paulo olha para a causa da salvação, que é a fé. Ele atacou a causa, né? Tiago, ele olha para a evidência da salvação, que são as obras. O resultado da salvação é a obra. Paulo, ele condenou as obras como meio de salvação. Paulo, em Efésios, ele nos diz que não é por obras que a gente vai ser salvo. Claro, né?
Tiago, ele condenou a fé que não gera obras. A fé que não produz nada. Paulo, ele fala em fé. Tiago fala em obras. Mas os dois se referem à mesma salvação. Fé que produz obras, né? Obras que provam a fé. Paulo olha para a causa. Tiago para o efeito da mesma salvação. Portanto, as obras são a evidência da nossa salvação e não a causa delas. Meio complicado? Ou dá para entender? Paulo diz que nós não tem nada que a gente possa fazer que possa nos salvar. Nada. Nós dependemos de Cristo, por isso precisamos ter fé. Não existe nada que a gente possa fazer. E Tiago diz que alguém que se diz cristão, mas que nas atitudes da sua vida não se vê o caráter de Cristo, esse cara não... Essa fé dessa pessoa vale o quê? Deu para entender? Paulo diz que não tem nada que eu possa fazer para que eu seja salvo diante de Deus. E Tiago me diz que se eu sou salvo diante de Deus, isso é comprovado pelas atitudes que eu tenho. E então, como é que está as evidências da nossa fé? Essa é a pergunta que eu deixo para nós, que somos cristãos. Já que a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Já que nós podemos medir, de certa forma, medir não, mas ter a evidência, ter a certeza da salvação de alguém, né? O nível do cristianismo e do relacionamento de Deus com alguém, mediante as obras e as práticas que essa pessoa tem, como é que nós estamos como cristãos? Porque a gente já está na metade do balaio. Como é que estão as nossas atitudes? Será que por meio das nossas atitudes as pessoas podem evidenciar a nossa fé? Será que por meio daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, as pessoas podem ter certeza da nossa salvação? Por mais que seja difícil, porque certeza é só Deus, né? Tem até um pouco a ver com as filosofias que nós estávamos falando. Será? Será que as pessoas que olham para vocês, elas conseguem ver Jesus nas atitudes de vocês? E assim glorificarem a Deus e saber que vocês pertencem a Deus porque vocês praticam aquilo que Cristo pedia para praticar? Porque se isso não for, é uma fé morta. Se isso não acontece, Tiago diz que a fé não vale nada. A fé de vocês não vale nada porque ela não existe. Porque não há transformação. E é impossível alguém que se chegue verdadeiramente diante de Deus e não seja transformado. É impossível. Mas, tudo bem. Até aqui deu para entender, apesar de ser meio complicado. Mas por que um cristão deve praticar boas obras? 5 tópicos para estar refletindo agora e se encaminhar para o encerramento da nossa reflexão sobre essa questão. Né? 5 tópicos. O primeiro a gente encontra lá em Efésios 2, no versículo 8 até o 10, o que a gente estava rebatendo entre Paulo e Tiago. Né? Vamos voltar para lá. Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10. Por que um cristão deve praticar boas obras, então? Já que não são as boas obras que nos salvam, por que eu tenho que praticar? Bom, um dos primeiros motivos é porque as boas obras, elas são, na verdade, um propósito eterno de Deus para nós. Lá em Efésios diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Perfeito, até aqui, Paulo, nós entendemos. Ponto, continua. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos o quê? Boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Nós fomos criados em Cristo, é isso que ele está querendo dizer. Paulo está nos dizendo que o cristão foi criado em Cristo para boas obras. Foi criado para fazer boas obras. E não foi criado por causa das boas obras. Vocês conseguem entender essa diferença? Se nós existimos como cristãos, por quê?
eu fico pensando assim, por que muitas vezes a gente se converte e não vai para o céu de uma vez, né? Nós podíamos direto pular essa parte. E se a gente continua aqui, qual que é o propósito? Nós somos criados por Deus, salvos por Ele, para praticarmos e fazermos boas obras, as quais Deus já preparou para nós. Nós somos salvos para fazer, e não por causa, não porque eu fiz. Não. Segundo propósito, por que um cristão deve fazer boas obras, se empenhar em fazer boas obras? Né? Porque ele é o objetivo da nossa salvação. Isso a gente vai ver em Tito. Vamos folhando ali. Tito 2,14. Lá em Tito 2,14, a gente tem esse texto. E ele se entregou por nós. Está falando de Cristo, né? Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Olha só, Cristo, ele se entregou por nós, para nos redimir, né, de toda a nossa maldade, e para nos purificar, para nos tornar puros, e para criar um povo exclusivo seu. E esse povo exclusivo seu, puro, depois a vírgula, qual que é o objetivo? Continua assim, né? Dedicado à prática de boas obras. Então, ó, ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. E esse povo teria que ser, em Bento Gonçalves, dedicado à prática de boas obras. Sabe o que eu vejo quando eu leio esse texto? Algo muito claro. Que Cristo morreu lá na cruz. Cristo despejou sua última gota de sangue naquela cruz. Cristo foi pregado e sofreu tanto fisicamente naquela cruz, para que o seu povo não fosse um povo omisso. Para que o seu povo não fosse um povo covarde. Para que o seu povo fosse dedicado a praticar boas obras, a fazer o bem, a se importar com os outros. Cristo não morreu lá na cruz para que a gente ficasse sentado e tivesse muitas vezes preguiça de se dedicar para Cristo, ou de evangelizar, ou de levar a palavra de Deus, ou de trabalhar na obra dele. Cristo não morreu por isso. Cristo morreu lá na cruz para formar para si um povo exclusivo, dedicado para as boas obras. Foi por isso que ele morreu. E daí nessas horas a gente fica se pensando, como é que eu estou diante disso? Né? Por mim, acho que Jesus morreu em vão daqui a pouco, né? Cristo morreu para um povo, Cristo não morreu para um povo que é inoperante, que é ausente, que não faz nada. Cristo não morreu por isso. Ele se entregou para que esse povo pudesse fazer a diferença. Para que os membros, que somos nós, do único corpo, que é o corpo de Cristo, fossem membros atuantes no mundo, fizessem a diferença. Só que eu acho que muitas vezes nós somos um membro atrofiado. Pensem, foi por isso que Cristo morreu. Esse é o objetivo da salvação. Terceiro ponto, porque o cristão deve praticar boas obras, deve se empenhar então em fazer o bem. Simplesmente porque é uma ordem divina. Porque é uma ordem que Deus deu para todo cristão. Lá em Mateus 5,16, Mateus 5,16 diz assim, ó: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Como é que as pessoas vão conhecer de certa forma e como é que elas vão ver a Deus? Como é que as pessoas vão glorificar a Deus? O que esse versículo diz? As pessoas vão glorificar a Deus por meio, quando elas verem a luz, o brilho da luz que existe em nós, daquilo que Deus faz em nós, que está em nós e que vai ser refletido nas obras, naquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Assim as pessoas vão conhecer a Deus.
Vai ser desse modo. É como se nós fôssemos realmente uma extensão do corpo de Deus. Como se aquilo que o mundo pudesse ver de Deus, ele enxerga nas nossas atitudes. É isso que o texto está dizendo. Também em 1 Timóteo, vamos mais para frente, 1 Timóteo 6, versículo 17 e 18, tem uma ordem muito clara. Eu vou ler rapidinho porque tem mais 2 versículos aqui depois ainda, tá? Olha só. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E olha só, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Também em Tito, vamos mais para frente. Tito capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, ó: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o quê? Boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade, né? E também Tiago 4,17, só para entender um pouco mais essa ordem divina, Tiago 4, versículo 17, diz algo muito forte assim: pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete o quê? Pecado. Não sou eu que digo, graças a Deus, né? Mas é a palavra de Deus e ainda bem que ela é clara, muito clara. O que a gente entende dessa ordem que Deus tem para nós é que nenhum de nós, nada no cristianismo isenta nós que somos cristãos em praticar boas obras, em fazer o bem, né? Porque muitas vezes a gente lê o abismo ligado e passa o abismo ligado, e eu quis parar em cima desse ponto das boas obras, e a gente bate na tecla dizendo que não são as boas obras que salvam. Perfeito, é isso aí. A gente sabe que não são as boas obras que salvam ninguém. Só que a gente esquece da outra parte. A gente esquece da outra metade também, né? Por isso eu quis trazer essa parte que para nós, que já somos cristãos, que sabemos que não é a prática das boas obras que vai nos salvar, mas muitas vezes a gente se acomoda. Muitas vezes a gente não faz mais nada e acha que já tem a salvação e fica por aí. Por isso que eu quis aprofundar um pouco mais essa questão das boas obras, né? Vamos para o quarto tópico. Por que um cristão deve praticar boas obras? Para dar fruto, né? Lá em João 15, do versículo 4 até o 16, diz assim, ó. João 15, 4, 16. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Aqui vem uma perguntinha muito simples, porque assim, quem pode praticar boas obras diante de Deus? Aquilo que a gente estava falando antes. Como é que eu posso praticar boas obras que realmente agradam a Deus? Esse é um ponto fundamental. Só pratica boas obras. Boas obras. E quando eu falo boas obras, é boas obras. Tem um boa na frente de obras. Só é boa aquele que está ligado à videira. Aquele que está ligado a Deus. Aquele que permanece em Cristo. Aquele que busca todo dia ser semelhante a Cristo. Aquele que sente por dentro dele a seiva que nutre ele para praticar o bem. Só assim. Nós só vamos conseguir praticar algo de bom diante de Deus se nós estivermos conectados a Deus. Se em algum momento você foi diante de Deus, se nós não estamos ligados diante de Deus, não tem como praticar boas obras perante Deus. Tá, Michel, mas aí aqueles que fazem coisas boas e a caridade e tudo isso que fazem, os caras são o quê?
É muito joia, é muito legal. 10 para eles, merece até estrelinha. E muitas vezes fazem mais do que nós. Muitas vezes. Nós que entendemos a verdade fazem muito mais. Mas para ser boa obra diante de Deus, precisa estar conectado a Ele. Senão não é. Porque precisa ser praticado aquilo que Ele de antemão nos preparou. Vocês lembram do primeiro propósito? Senão não é boa obra diante de Deus. Serve ao mundo, serve à sociedade, é algo bom e faz a diferença. Faz a diferença. Mas diante de Deus, não passa do quê? De trapo de imundície. Se não tiver ligado a Deus, tudo aquilo que a gente tentar fazer, não passa de trapo de imundície. Aquelas boas obras que são praticadas para que o nome daquela entidade ou daquela pessoa seja glorificado, não passa de trapo de imundície. Aquela boa obra que é feita só para a pessoa aparecer na propaganda que vai estar lá e diz doou todo o seu cachê, não passa de trapo de imundície. Agora, para nós cristãos, a gente só vai conseguir realmente fazer algo bom se nós permanecermos conectados à videira. Se nós realmente estivermos em Cristo. Senão, nós não vamos dar fruto. Porque o objetivo das boas obras, o objetivo do cristão, e o cristão deve fazer boas obras para frutificar, para dar frutos, para entregar aquilo que Deus quer entregar para os outros por meio dele. Muitas vezes eu acredito assim que Deus fez tantas coisas e quer fazer tantas coisas no nosso meio. Mas primeiro Ele vai ter que fazer em nós, para depois fazer através de nós algo bom. A seiva, né? Essa questão da videira, precisa passar por nós. E se a gente não der fruto, o que o texto diz? Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Quinto ponto, então, por que um cristão deve praticar boas obras? Porque um cristão ele tem que ficar conectado a Deus e conectado à videira. Por quê? Porque realmente as obras, as atitudes que um cristão tem no seu dia a dia, tudo aquilo que ele faz, são evidências de uma fé salvadora, de uma fé que realmente salvou aquela pessoa, que realmente transformou o caráter daquela pessoa. Isso está lá em Tiago 2, versículo 17 até o 19. Olha só que Tiago então, né, que teve aquele debate entre Paulo e Tiago e tal. Vamos ler um pouquinho mais para lá. Porque a gente diz assim, mas eu conheço a Deus, eu já estou do lado de Deus, eu já sou salvo, será que eu realmente tenho que fazer boas obras? Por que tem que ser assim? Bom, olha só o que ele diz, ó. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aí também diz assim, ó, que nem isso que eu falei antes. Mas eu já sou salvo, eu já conheço a Deus. Olha só o que diz. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios eles acreditam. Até os demônios eles creem e tremem. Eu acreditar que sou salvo, que tive um encontro com Deus, que um dia fiz a oração no final do abismo ligado, e que acabou por aí, até os demônios acreditam que Deus existe e eles têm até medo, mais medo que nós. Não é bem assim. 1 João capítulo 3, versículo 16 até o 18. 1 João 3, 16, 18 diz assim. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, se não compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Muitas vezes, isso pode até acontecer mais num grupo célula, num relacionamento, alguém se chega até nós e diz, vou orar por ti. Mas grande parte dessas vezes que acontece isso, a gente poderia fazer algo mais. E a gente não faz. A gente poderia fazer algo mais. A gente podia fazer algo diferente.
Eu gosto da palavra oração, porque no meio da palavra oração tem a ação. Muitas vezes tu está sofrendo, eu vou orar por ti. Dá um tapinha nas costas e é isso aí. A gente acaba fazendo o que o texto não diz para nós fazer. A gente ama de palavra, ama da boca para fora, mas não em ação, não em verdade. O mundo precisa de pessoas, de cristãos, que não amem da boca para fora, mas que amem com ação, que façam a diferença. A nossa igreja precisa desse tipo de cristão, porque aqui nós estamos repletos de pessoas carentes, necessitando de uma direção, necessitando de um apoio, e se nós estamos aqui, não é em vão. Deus nos colocou aqui. E saibam que a necessidade que um está enfrentando, eu tenho certeza que Deus já preparou e capacitou outra pessoa para ajudar e auxiliar essa pessoa. Mas muitas vezes este peca, porque este sabe que tem que fazer algo bom e não faz. Porque este ama da boca para fora, mas não em ação, não em verdade. Eu queria perguntar para vocês, depois de toda essa conversa, todo esse assunto pesado, depois de ter falado sobre a religião, sobre a filosofia, sobre ter falado mais profundamente sobre essa questão das boas obras e como o cristão pode praticar boas obras, por que o cristão deve praticar boas obras, porque muitas vezes a gente acha que a Bíblia está se contradizendo, mas na verdade um ponto de vista complementa o outro. Tudo isso para que a gente pudesse responder uma pergunta simples. O que você pode fazer hoje? O que Deus fala para ti hoje? O que tu pode fazer hoje para evidenciar que tu acredita e vive em Cristo? O que Deus está falando para ti no teu coração? O que tu pode fazer hoje? Não precisa ser amanhã, nem o que tu deixou de fazer. Mas o que Deus está te mostrando hoje? O que tu pode fazer para evidenciar que tu busca ser semelhante a Cristo? O que tu pode fazer? E diante disso, até outras perguntas a gente pode levantar. Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Que realmente tu foi utilizado por Deus para abençoar alguém? Quando foi a última vez? Será que nós temos demonstrado que somos salvos por meio das obras que a gente pratica? Por meio das nossas atitudes? Por meio das ações que nós tomamos? Será que as pessoas vendo essas ações, elas podem ver que existe luz em nós e assim glorificar a Deus? Será que nós temos sido frutíferos? Temos dado frutos diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós? E já que Ele não espera um povo atrofiado, mas um povo que dê frutos, será que nós temos sido frutíferos e ricos em boas obras, que nem a Bíblia fala? Será que nós temos sido luz para o mundo? Será que nós estamos ligados verdadeiramente à videira que é Cristo? Será que nós estamos diariamente, a todo minuto, conectados a Cristo? Eu deixo essa pergunta para vocês. Já que a gente entende o porquê o cristão deve praticar boas obras, o que Deus mostra para vocês hoje, que vocês podem fazer, que é ao alcance de vocês, que é o que Deus está pedindo para fazer, que pode evidenciar que vocês realmente são cristãos, que vocês verdadeiramente acreditam e vivem, estão conectados a Cristo. O que vocês podem fazer hoje? Vamos abaixar nossa cabeça? Pedir para que realmente o Espírito Santo possa estar nos mostrando isso e que não seja em nenhum momento a nossa vontade, que não seja em nenhum momento o nosso querer em realizar algo, mas que seja o propósito eterno, que seja aquilo que Deus preparou de antemão para nós, que seja isso que esteja no coração de vocês, que vocês entendam e possam estar percebendo, que nós possamos conhecer o que Cristo preparou para nós. O porquê nós estamos ainda aqui. Por quê? O que nós podemos fazer
para evidenciar a salvação que Cristo nos deu mediante a fé. Senhor Jesus, eu quero estar em primeiro momento, Pai, te pedindo perdão, porque eu sei que eu tenho sido falho. Eu sei que muitas vezes nós como igreja temos falhado, Senhor. Eu te peço perdão. Eu agradeço porque pela tua misericórdia nós não somos salvos por aquilo que este faz, mas nós somos salvos, Pai, pela fé que nós temos no teu Filho. Porque eu tenho certeza que se fosse pelas obras, por aquilo que eu faço, eu jamais me encontraria justo diante de ti, Senhor. Eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor. Mas eu também te agradeço, Pai, porque tu morreu por mim. Tu morreu por nós. E antes mesmo, Pai, de nós ganharmos a vida, tu já tinha planejado, Senhor, cada dia que nós iríamos viver. E já planejou de antemão, Pai, as obras que o Senhor queria que a gente fizesse enquanto tivéssemos vida. Eu te louvo porque isso é um privilégio, Senhor. Não serão todos que vão te conhecer. Não serão todos que vão ter o privilégio de te servir, de viver a tua palavra, de viver no teu amor. Nós somos privilegiados, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor esteja revelando no coração de cada um que está aqui hoje, Senhor, o que nós podemos fazer para evidenciar a fé que temos em Ti. O que nós realmente podemos fazer no nosso dia a dia. Ou o que nós podemos fazer quando nós sairmos dessa porta hoje, Senhor, para refletir o caráter de Cristo, para que as pessoas possam realmente saber que nós buscamos ser semelhantes a Cristo, que nós somos salvos por Ti, e que elas possam estar conhecendo, Senhor, e vendo a luz, a Tua luz em nós, e assim conhecendo um pouco mais de Ti, glorificando o Teu nome por meio das atitudes que nós temos, Senhor. Pai, coloca no nosso coração o que nós podemos fazer para evidenciar, Senhor, a salvação que nós temos graças ao sacrifício do Teu Filho lá na cruz por nós. Nos mostre, Senhor. Não deixe ninguém aqui sem resposta. Mostre claramente, Senhor. Talvez em alguns momentos do nosso dia a gente vai passar por incertezas e não vai saber o que fazer, Pai. Por isso eu te peço que Tu esteja nos conduzindo dia após dia, para que todas as nossas atitudes, todas as nossas obras sejam boas diante de Ti. Que nós possamos estar sempre conectados ao Teu Filho, Senhor. Conectados por meio do Teu Espírito, Senhor. Para realizar algo bom. Realizar sempre o bem. Não realizar qualquer coisa. Não realizar algo que é um trapo, mas realizar algo que é bom diante dos Teus olhos. Nós queremos depender de Ti. Nós precisamos depender de Ti. Que o Senhor esteja nos usando, não importando a circunstância ou o momento, mas que o Senhor esteja nos usando para praticar boas obras, para fazer a diferença, para que as pessoas possam estar Te conhecendo por meio das nossas atitudes, Senhor. É o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém.